orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra nos transforma, nos vivifica. Ó Deus, dá-nos ouvidos, dá-nos coração aberto para receber do Senhor toda palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. A palavra de Deus diz: portanto também nós, diga nós, essa palavra aqui é para você, para mim, para nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Olha aqui, essa palavra aconteceu hoje, muitas testemunhas. O que ele diz? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, diga corramos, com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha a instrução apostólica aqui para nós hoje. Corramos a carreira que nos está proposta. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você tem uma carreira planejada. Deus definiu dentro do seu propósito de vida, dentro daquilo que Ele quer te abençoar, te direcionar, Ele definiu. Mas existem coisas que são pesadas. Existe o pecado que Ele diz que tenazmente nos assedia, não é? Todos os dias tem uma carne aí querendo se manifestar na sua vida, mas a Bíblia diz para você alimentar o espírito e deixar a carne com fome e morrendo, né? Às vezes ela quer viver, mas você mata ela. Mas Ele diz, corra. Como é que você vai correr essa carreira? Primeiro se livrando do peso. Mas no versículo seguinte, e é o título aqui da minha mensagem, no versículo seguinte ele diz como você corre, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Quem é? Jesus. Jesus, olhando firmemente para Jesus. Você sabe, hoje em dia há uma batalha espiritual muito forte pela sua atenção. Muita coisa quer roubar a sua atenção. O mundo quer roubar a sua atenção, quer brilhar para você. Deus quer chamar a sua atenção, quer atrair o seu coração. O inimigo quer a sua atenção também. E nós precisamos tomar decisões para onde nós olhamos. E hoje eu quero falar para você, olhe para o alto. Olhe para o alto. A única maneira de você correr essa carreira cristã, a única maneira de você chegar lá no fim e dizer, cheguei, concluí, como o apóstolo Paulo diz, terminei, finalizei a carreira que o Senhor me deu. A única maneira é olhando para Cristo. Você sabe, quando alguém está correndo, não sei se você já correu na vida, talvez quando era criança, né? Mas em algum momento você correu. É impossível correr olhando para o lado. Se você correr olhando para o lado, você não vai conseguir. Ou você vai cair, vai tropeçar em alguma coisa, ou vai pegar várias direções diferentes. A gente corre olhando para frente. E quem está à nossa frente? Jesus. Ele está dizendo, corre olhando para mim. Porque se você olhar para outras coisas, você não vai conseguir. Todo erro de homens e mulheres lá atrás foi porque parou de olhar para Cristo. Todas as decepções que às vezes estão no nosso coração e querem roubar nossa alegria, nossa paz, no fundo é porque paramos ou deixamos de olhar para Cristo. Fale para o seu vizinho, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Você talvez se converteu ao Senhor e hoje está um pouco perdido. Por quê? Porque deixou isso. A Bíblia diz, o apóstolo João diz que o Senhor nos amou primeiro. Então, um dia eu e você fomos conquistados pelo amor de Deus. Sim ou não? Quantos lembram dessa experiência? Essa experiência é única, ela é marcante. Qualquer dia a gente fala só sobre essa experiência. Mas aí outras coisas também tentaram conquistar você.
Você era conquistado por Cristo, mas aí talvez outras coisas te conquistaram também. Coisas desse mundo, cuidados desse mundo, preocupações desse mundo, prazeres e vislumbres desse mundo, coisas que são atraentes aos olhos, conquistaram você também. E a sua atenção, de repente, está dividida. Presta bastante atenção nisso. Existe uma batalha espiritual muito grande para disputar a sua atenção. E nós temos que avaliar isso. Nós temos que saber para onde os nossos olhos estão indo. Porque para onde você olha, para onde você vai. Então você está conduzindo um carro. Eu me lembro de uma experiência que uma pessoa foi ajudar o outro a conduzir. E aí o condutor estava aqui e o outro experiente estava aqui. Mas ao invés dele falar, olha o caminho, ele ficou falando, olha o poste. Cuidado com o poste, olha lá o poste. O que aconteceu? Bateu no poste. Olha a senhora. Não. Por quê? Porque para onde você olhar é para onde você vai. Pergunta ao seu vizinho, o que você está vendo aí esses dias? Para onde você está olhando? Dá para ver pela percepção de alguns aqui, pelos olhares, que não está muito boa a coisa. Eu não vim aqui te condenar, não vim apontar o dedo para ninguém, mas dá para perceber que você não está tão assim, olhando para onde deveria. Mas hoje é o dia do Senhor abrir os seus olhos. Fala aí para o seu vizinho, nós vamos orar hoje para Deus abrir os seus olhos. Quantos querem ter os olhos abertos pelo Senhor? Começar a enxergar outras coisas. Bom, Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha o que a Bíblia diz. Ele aqui é quem? Jesus. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. O Filho do seu amor, que é Jesus. O Senhor nos libertou, nos transportou. Nós mudamos de reino, nós mudamos de cultura, nós mudamos de linguagem, nós mudamos de ambiente. Agora, eu e você não nascemos no reino de Deus sabendo tudo, obviamente. Nós precisamos aprender. Mas o que mais nós precisamos aprender é como Deus enxerga as coisas, como Deus enxerga a vida, como Deus enxerga a nossa vida como um todo. É interessante pensar, a gente tem dificuldade de pensar coisas sem o fator tempo, não é? Então tem uma linha do tempo aqui. Então eu nasci aqui, aconteceu o fator, não sei o quê, vou chegar lá. A gente enxerga assim, mas a gente está num tempo parado. Mas o Senhor não enxerga a linha do tempo assim, Ele enxerga assim. Ele vê tudo, de uma vez só. E você pode ter certeza que as maiores crises da sua vida aconteceram quando você não enxergou o que Cristo enxergava. Porque existem pessoas... Cadê o irmão José? Cadê? José, pai do Júnior. Vem cá. Se um dia você estiver triste, vem cumprimentar esse irmão. Esse irmão, ele me inspira demais. Todas as vezes que eu venho conversar com ele, é um sorriso de orelha a orelha. É uma alegria contagiante. Agora, você acha que ele não tem problema? Tem. E às vezes ele tem o mesmo problema que eu. Mas ele está sorrindo, eu estou chorando. Por quê? Porque ele está enxergando como Deus enxerga. E eu estou enxergando como o mundo enxerga. Aí vem o desespero, aí vem o medo, aí vem a insegurança. E hoje eu quero falar para você, obrigado. Olhe para o alto, depois você cumprimenta ele.
Não agora, né? Tem um pastor lá em São Paulo, amigo meu também, que quando você cumprimenta ele, ele já fala, só alegria. Não importa o assunto, é só alegria. Você dá um abraço, e aí pastor, só alegria. Por quê? Porque são pessoas que decidiram enxergar a vida como Deus enxerga. Você tem noção que o nosso passaporte celestial já está carimbado e nós estamos indo para lá? Às vezes a gente não consegue enxergar isso, porque nós começamos a olhar para coisas fúteis, coisas passageiras. Então, vamos imaginar que eu te dei uma boa notícia hoje. Eu falo, olha, irmão, semana que vem vai entrar 50 milhões de euros na sua conta. Agora você fala, né? Você estava caladinho até agora. 50 milhões na sua conta. Como é que você... É semana que vem, domingo que vem. Como é que você passaria essa semana? Preocupado com a conta de luz? Aí você está andando no meio da IC19 com o carro estraga. O que você faz? Deixa esse troço aí. Não quero nem saber disso. Aí vem um vento, como está acontecendo em Portugal esses dias, arranca o telhado da sua casa. O que você faz? Senta e chora? Não, você fala, esse telhado aí não é nada. Domingo você vai ver o que vai acontecer. Por que isso acontece? Porque a boa notícia gerou uma esperança no seu coração. Que você agora está esperando que algo vai acontecer. Eu vou te dar outra boa notícia. Você está indo para o céu. Você está indo reinar com Cristo. Na cidade celestial. Na Nova Jerusalém. Por que você está preocupado com as coisas dessa vida? Porque os seus olhos ainda não contemplam aquilo que Deus quer fazer por você. Você ainda está olhando aqui. Você ainda está sentindo as coisas daqui. Você ainda está com esperança das coisas daqui. Você ainda coloca a sua confiança na sua força. Mas o dia que você parar de olhar para cá e olhar lá para cima, a sua vida vai ser completamente mudada. Porque qualquer coisa que aconteça não te abala. Por quê? Porque você está olhando para o Senhor. Você está olhando para Ele. Então, da mesma maneira que a gente teria nesse exemplo uma esperança de que lá na frente tudo vai mudar, com Jesus é assim também. A Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém não há dor. Então, todas as vezes que eu sinto dor, hoje, eu já olho lá para frente e digo, isso nunca mais vai acontecer comigo. Aqui acontece. Que nós estamos num mundo caído, governado pelo maligno. Ele é o príncipe desse mundo, não é Jesus. Mas lá não vai acontecer isso. Hoje a gente chora, a gente sente, tem perdas. Mas um dia não haverá mais lágrimas. Por quê? Porque não vai haver necessidade, nem contexto, nem por que chorar. Hoje a gente liga a luz, olha aqui que luz bonita. Mas naquele dia não precisará do sol, porque o Senhor brilhará. Então, se há alguma desilusão na sua vida, se há algum problema, normalmente é porque você está olhando para o lugar errado. Então, a nossa forma de enxergar é diferente. Nós vemos o momento, como eu disse, Deus vê o processo todo. Nós enxergamos o problema em si, a dificuldade em si, mas Deus enxerga o propósito por trás daquela dificuldade. Nós enxergamos barreiras, nós enxergamos limitações, nós às vezes desistimos de projetos porque nos consideramos incapazes. Mas toda barreira, Deus vê como oportunidade de manifestar poder.
Qual que é a barreira? Tem um demônio ali segurando o negócio. Essa é a oportunidade do poder que está em nós, ultrapassar essa barreira. A fé. Nós vemos escassez, o Senhor vê suprimento. Jesus estava ali pregando para uma multidão de discípulos. Ele se compadeceu daquele povo, porque eles estavam com fome, há dias ali ouvindo. E de repente Jesus fala para os discípulos, vamos dar comida para esse povo. Os discípulos olham um para o outro e falam, nós não temos nada. Na visão natural, eles não tinham nada, mas na visão de Jesus, ele tinha tudo. Na visão do homem, você olha para o seu salário e diz, isso aqui não vai chegar nem no dia 15. Mas na visão de Deus, Deus está falando, pode orar e abençoar e agradecer, porque isso vai multiplicar. E aí, aquilo que era pouco para o homem, Jesus olhou e falou, é o necessário. Deus, obrigado. Essa foi a oração de Jesus? Jesus ordenou que o pão se multiplicasse? Multiplica agora, sai demônio da escassez. Jesus não fez isso. O que ele fez? Olhou para o lugar certo. Agradeceu. Jesus fez muitas curas só com agradecimento. Jesus ressuscitou Lázaro só agradecendo. Deus, obrigado, porque o Senhor ouve a minha oração. Obrigado, porque o Senhor sempre ouve a minha oração. Se você for ler a história lá de lá, você vai ver essa oração de Jesus. Obrigado, porque o Senhor sempre ouve. Como é que alguém tem essa convicção? Porque ele está olhando para o lugar certo. Ele está olhando para o céu. Ele está olhando para o Senhor. Ele está olhando para o propósito. Ele está olhando para o Deus que tudo pode, tudo faz, tudo é. Então, quando os nossos olhos estão nesse lugar, aí coisas acontecem. Coisas acontecem. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4, nós temos essa palavra, é um direcionamento. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, alguém foi ressuscitado com Cristo aqui? Diz um glória a Deus. Se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, qual que é a direção? Buscai as coisas de onde? Lá do alto. Por que a gente tem que buscar as coisas lá do alto? O versículo responde. Por quê? Porque é onde Cristo vive. Onde que está a vida em abundância? Em Jesus. E Jesus está onde? Lá no alto, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Como é que estão seus alvos para esse ano de 2026? Glória. Aleluia. Se você analisar os seus alvos de 2026, você, honestamente, e eu não estou aqui acusando ninguém, quem me conhece sabe, eu não sou disso. Mas você está buscando as coisas terrenas ou as coisas lá do alto? É óbvio que a ênfase aqui do versículo, o ensino, aqui está falando de propósito. É óbvio que você pode orar para Deus te dar um carro, uma casa, saúde. Não há problema nisso. Desde que isso seja segundo plano. Desde que isso seja uma consequência. Pensa nas coisas do alto, primeiro. Então, desses alvos que você colocou, dessas coisas que você se propôs a fazer, quais delas você pensou lá no alto primeiro? Se para você é mais importante um carro novo do que uma vida batizada, tem algum problema no chip aí dentro. No chip celestial. É porque a gente pensa nas coisas lá do alto. Pastor, eu quero um carro novo para levar todo mundo na célula. Deus vai te dar um Tesla de 7 lugares.
Entende que você pode fugir da questão aqui, olhando para o alto e desfrutar na mesma. Senhor, me dá uma casa grande para eu receber uma célula lá em casa. Eu pedi isso para o Senhor. Eu cheguei em Portugal, orei e falei, Deus, me dá uma casa com uma sala enorme, imensa. E a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi isso. Então, mas a casa não é o motivo da minha segurança, da minha paz, da minha alegria. Não, é o Senhor. É o propósito por trás disso. Então, quando o seu coração está alinhado com isso, nada vai ser impedimento. Porque se Deus percebe que uma bênção pode ser um problema na sua vida, Ele não te dá. Eu já contei isso para os irmãos, vou contar de novo. O irmão foi lá na reunião de oração, ora por mim porque eu quero um emprego. E ele estava lá, constante na oração, ia no culto, na célula, bonitinho. Aí arrumou um emprego e sumiu. Aí uns 10 meses depois ele voltou. Qual que era o motivo da oração que ele pediu? Emprego. Aí nós oramos, porque a gente ora. Aí ganhou o emprego, o que aconteceu? Sumiu de novo. Na terceira vez que ele voltou, o que ele pediu? Emprego. O que a gente orou? Não, agora não vamos orar mais por emprego. Brincadeira, a gente orou. Mas você percebe que uma bênção foi um problema para aquela pessoa. Porque, bom, não deve ser para mim. Eu pensei que ela ia pegar. Então, uma bênção, uma dádiva, um dom espiritual pode ser um problema se você não pensa nas coisas lá do alto. Uma vez um pastor nosso também foi no hospital orar por uma pessoa que estava enferma e ele sentou lá na recepção e tinha uma pessoa sentada assim, uma senhora. E a senhora perguntou para ele, você vai orar por alguém também? Eu vou orar pelo fulano. Eu também vou orar. Aí a senhora perguntou assim para o pastor, quantos dons espirituais você tem? Aí o pastor pensou e falou, mas você não fica contando? Deixa eu tentar ver aqui, quantos dons eu tenho. Porque ela falou, não, porque eu tenho 9. Aí o pastor falou, então é melhor a senhora ir primeiro? E de repente eu nem preciso ir lá. Então, não estou julgando a intenção dela, achei graça a situação, mas os dons espirituais não são para nós. É para a gente continuar olhando lá para o alto. Não é para eu me envaidecer. Não é para eu usar isso como título. Eu sou o profeta fulano. Me respeite, porque a última vez que alguém chamou um profeta de careca foi devorado por ursa. Isso aconteceu com os jovenzinhos lá no tempo de Eliseu. Bom, pensar nas coisas lá do alto é uma decisão diária. Diariamente eu posso escolher o que eu vou pensar. E anos atrás, eu decidi fazer uma devocional todos os dias, vou voltar agora segunda-feira, porque eu estava em viagem, ficou muito complexo fazer para mim. Mas segunda-feira eu vou voltar. Mas por que eu faço essa devocional? Primeira coisa, por minha causa. Para que eu possa, todo dia, ter o meu tempo de olhar para o alto. Porque às vezes o cristão acorda e ele já sai no automático. Sim ou não? Você acorda já preocupado e, no meu caso lá, acordar 4 meninas ainda, ir para a escola e arrume, não sei o quê. Qual é o horário que você para no dia para pensar nas coisas lá do alto? Qual é o horário que você tira para um período de oração? Um dia eu falei isso para um jovenzinho, ele falou, não, pastor, eu oro em todo tempo. Eu falei, aleluia.
Não vou com você na praia, porque você é tão espiritual que se você pôr o pé na água, o mar se abre e acaba a graça. Não, eu penso em todo o tempo. Para com isso. Isso é mentira. A gente ora em todo o tempo, sim. Mas você orar em todo o tempo com a atenção desfocada, é necessário um tempo para você discernir, para você ouvir, para você colocar a sua atenção no Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, fala comigo. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. E foi tão interessante, a gente estava lá em São Paulo e lá no retiro de pastores, das 6 às 8 da manhã, era devocional, 2 horas. E eu fui para um lugar, era um acampamento, onde eu tive as maiores experiências da minha vida lá naquele lugar. E é lá que a gente fazia os retiros, os encontros. E eu passei ali 20 anos naquele lugar, indo para lá todo ano, renovando experiências, lembrando aquilo que o Senhor fez e como isso foi bom para mim. Qual é o momento do dia que você para olhar lá para o alto? É necessário isso. Tempo de devocional, tempo de leitura bíblica, né? Quando você separa para isso, você se ajusta. E isso é tão importante, que às vezes o inimigo, para esfriar você, faz você pensar o contrário. Eu preciso resolver minha vida, aí você afasta de Deus. Já viu alguém que saiu da igreja porque precisa resolver a vida? Eu fico pensando, mas como que uma pessoa pensa isso? Eu vim aqui para resolver. O outro vai sair, não, vou resolver primeiro, depois eu volto. Não vai, porque é no Senhor. Todo sentimento, ouça isso, todo sentimento de frustração, decepção, desânimo, sentimento de fracasso, de incapacidade, sentimentos negativos que um crente vive, é porque ele parou de olhar para Jesus e está olhando para a circunstância. Ele parou de olhar para o céu e está olhando para as coisas dessa terra. Porque ninguém fica decepcionado com Deus. Ninguém fica desanimado olhando para o Senhor. Ninguém fica abatido, triste, olhando para Jesus. É impossível disso acontecer. É incoerente que um filho de um Deus feliz viva na tristeza. É incoerente que um filho de um Deus forte viva como fraco. É incoerente que um filho de um Deus que tem todo o poder viva na inconstância. Alguém falou amém? Amém. Os irmãos estão muito calados hoje. O que aconteceu? Estão anestesiados de ontem? Oh, Jesus. É incoerente, é impossível que um filho de Deus, de um Deus vitorioso, viva como um derrotado. Você é filho de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Por que você aceita o medo, então, dominar a sua vida? Por que você aceita viver em depressão? Eu entendo e reconheço que há problemas de várias questões da nossa vida, pessoais, às vezes físico, mas que se somam, né? Doenças psicossomáticas e coisas da mente, de sentimentos, eu entendo tudo isso. Não sou contra alguém fazer uma terapia, desde que seja um terapeuta que crê também na palavra do Senhor. Mas dar espaço para isso é deixar de olhar para o alto e ficar olhando para si mesmo. A máxima aí no mundo, os conselhos no mundo é: conheça a ti mesmo. Encontre a si mesmo. Não, eu me encontro em Jesus. Quanto mais eu olho para o alto, mais eu percebo quem eu sou. A minha resposta não está em mim mesmo. Está naquele que me resgatou. Eu quero ser encontrado em Jesus.
Eu quero olhar é para Ele. E quando vivemos assim, então, excluímos todo esse lixo, esse peso que tenazmente nos assedia. Fale para o seu vizinho, olhe para o alto. A falta de visão espiritual, ela explica muitas perdas. Por exemplo, Esaú, irmão de Jacó, não valorizou o direito de primogenitura. Por quê? Porque ele não enxergava que isso era uma bênção. Há pessoas que às vezes vêm numa reunião dessa, não enxergam a bênção liberada. A Bíblia diz que Abinadab hospedou a arca da aliança, que era, naquele contexto, a presença de Deus, por muitos anos. Foi quantos anos? 30 anos? 20 ou 30? Agora esqueci. 20 anos, vamos imaginar que foi 20. Abinadab ficou 20 anos com a arca da aliança, aquele móvel que era a presença de Deus na sua casa. O que aconteceu com Abinadab? Nada, só tragédia, só maldição. Mas Obed-Edom ficou 3 meses com a arca e a família dele foi completamente transformada. Qual que era a diferença? Era porque Jesus gostava mais da casa de um do que do outro? Não, é porque com certeza um ficava olhando para as coisas aqui dessa terra, mas o outro decidiu olhar para o alto. Experimenta abrir sua casa para uma célula, você vai ver a bênção que é. A bênção que é receber irmãos ungidos em casa. Mas tem pessoas que ignoram isso. Quando não olhamos para o alto, perdemos. O jovem rico perdeu a oportunidade de ser um dos discípulos de Cristo, porque olhou mais para o dinheiro e sentiu tristeza ao pensar que ia perder dinheiro. Perdeu o reino. Por quê? Porque não enxergou, não olhou para o alto. Os 10 espias que voltaram de uma visita a Israel, naquele tempo chamado Canaã, perderam o direito de entrar na terra, porque não valorizaram o poder de Deus. Eles estavam olhando para onde? Para as coisas dessa terra, não estavam olhando para o alto. Mas Josué e Calebe, a Bíblia diz que eles tinham outro espírito. Josué e Calebe olhavam para o alto. Então, pessoas na mesma situação, com respostas diferentes, porque olhavam para coisas diferentes. Para onde você está olhando? Para o alto ou para as coisas aqui dessa terra? Tem uma história, eu gosto tanto, está lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 15. A Bíblia diz, o contexto aqui é que o profeta Eliseu estava sendo perseguido. Tinha um rei que queria matá-lo, queria prendê-lo, porque ele discernia as estratégias de combate do rei e preparava o povo antes. E alguém falou para esse rei, tem um profeta lá que tudo que você pensa lá no seu quarto, quando você está dormindo sozinho, ele sabe. Esse é Eliseu. Quem quer ter o discernimento de Eliseu aqui? Aí esse rei então manda ir lá prender Eliseu. Aí chega nesse lugar. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o moço do homem de Deus é o discípulo de Eliseu, ok? E saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Sabe, muitos crentes vivem assim, igual esse discípulo. Ele só vê carros, cavalos e exércitos cercados. Esse é o crente que ele fala, está difícil, toda hora. Ao invés de cumprimentar ele fala só alegria, ele fala, é luta. Como é que você está, irmão? Só Jesus na causa. Como é que está a área financeira? Pior ainda, nem Jesus na causa. Como é que está o casamento? Nem te falo, está horrível. Esse é o crente que só vê problema. Aí ele vem trazer a notícia para Eliseu. Olha lá. Que faremos, Senhor meu?
Verso 16, ele respondeu: não temas, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse aqui é o crente que olha para o alto. E a palavra que Eliseu falou para o discípulo é: não tenha medo, o nosso exército é maior que o deles. Só tinha um problema, não tinha exército lá. Estava só os dois. Mas Eliseu via algo que o discípulo não via. Olha lá, vamos ver o verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te o quê? Que lhe abra os olhos para que veja. A oração de Eliseu. O discípulo estava lá atormentado, sem paz, com medo, porque estava olhando o exército inimigo. O homem de Deus falou: não se preocupa, que o nosso exército é maior. E aí a oração é: Senhor, abra os olhos desse discípulo. Quer dizer, alguma coisa ele não estava vendo. O que ele não estava vendo? Olha lá. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu. Diga, ele viu. O que ele viu? Que o monte estava cheio de cavalos e carros o quê? De fogo ao redor de Eliseu. Duas pessoas no mesmo contexto, servindo o mesmo Deus, participando da mesma igreja, um morrendo de medo e o outro dizendo: calma, nós estamos cercados de anjos. A graça de Deus nos alcançou. Há poder de Deus liberado sobre nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo coopera para o nosso bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Qual que era a diferença de Eliseu e o discípulo? Um olhava para o céu, o outro só olhava para as coisas terrenas. Quem é você na história? Ou quem será você na história? Eu decidi ser como Eliseu. Eu quero olhar para o céu, eu quero ver a minha proteção. Não é o dinheiro que eu tenho, não é o seguro-saúde que eu posso ter, não é a segurança financeira. Eu quero estar seguro pelo Senhor. Eu tenho o Senhor, então eu tenho tudo. Eu tenho a vida e ninguém pode tirar ela de mim. Eu vejo o Senhor por trás das coisas. E quando você passar a ver, e hoje eu vou orar por você por isso, não vai haver mais medo. Você está olhando para o céu. O que pode dar errado para alguém que Deus está ajudando? Se Deus está te empurrando, alguém pode travar? Se Deus está te abençoando, alguém pode amaldiçoar? Se Deus está abrindo porta, alguém pode fechar? Então por que você aceita o medo, a insegurança e a ansiedade ainda? Falei para o seu irmão, hoje mesmo isso vai acabar na nossa vida. Buscar as coisas lá do alto, então, é uma decisão diária. Nós não podemos confiar em nós mesmos. E tem uma parte que o apóstolo Paulo faz um parêntese, porque ele está no meio de uma discussão ali com fariseus. E ele diz o seguinte, projeta aí, Filipenses capítulo 3, verso 4. Ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. O apóstolo Paulo está falando aqui para pessoas que não olham para o alto. Para pessoas que consideram as coisas terrenas mais importantes. E ele diz, eu também considerava, eu também olhava para as coisas desse mundo, eu também vislumbrava o que as pessoas desejam. As pessoas desejam título, eu tinha. Desejam posição, eu tinha. Desejam reconhecimento, eu tinha. Elas desejam segurança, eu também tinha. Vamos ler isso?
bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, não tinha mistura. Quanto à lei, fariseu. Próximo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso que ele perseguiu os cristãos porque estavam fazendo coisa fora do judaísmo. E ele era judeu. Quanto à justiça que há na lei, o que Paulo era? Ninguém podia acusá-lo de nada. Ninguém podia chegar lá e falar: Paulo, você descumpriu uma lei. Você fez algo que não deveria. Ninguém podia fazer isso. Ele era irrepreensível. Próximo. Mas o que para mim era lucro, era lucro. Você ainda tem algum lucro que não é Jesus? Considerei perda. Por causa do quê? De Cristo. Considerei perda por causa de Cristo. Sim, verso 8. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, por amor do qual perdi todas essas coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. E no verso 9 ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo está dizendo: eu olhava muito para as coisas terrenas, eu considerava isso importante, isso para mim era o máximo. Mas quando eu vi Jesus, nós precisamos ter essa experiência. Quando eu vi Jesus, quando eu encontrei a pérola de grande valor, quando eu encontrei a joia do universo, todo o resto deixou de ter sentido. Todo o resto brilhou muito menos. Tudo que era bom perdeu sentido, porque era pouco, era terreno, era de homens. Reconhecimento humano um dia acaba. Uma honra humana um dia acaba. O dinheiro um dia acaba, saúde. Mas quando nós olhamos lá para o alto, é onde está a nossa suficiência. Para onde você está olhando? O ministério de Jesus, quando ele veio, foi levantar pessoas caídas. Curou o filho da viúva lá em Naim, curou a filha de Jairo, paralítico de Betesda e tantos outros. Porque o Senhor veio para ser o caminho, para a gente olhar para o alto. E há uma passagem lá em João 15, verso 1 e 2, isso às vezes causa uma certa perplexidade. O Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. No verso 2, ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quando a gente lê esse texto, tem uma certa perplexidade, porque nós não cremos na perda da salvação. Há cristãos que creem, mas nós não cremos nisso. Mas está escrito ali que o Senhor corta, não é isso? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas o original dessa palavra corta, não é cortar, é levantar. Pode estudar isso aí que você vai ver. Fiz a minha tarefa de casa. Você sabe como é a videira? A árvore, ela não é uma árvore que cresce para cima, ela cresce em ramos. O ramo que não dá fruto de uma videira é porque às vezes acontece do ramo crescer e ir para baixo. Quando ele vai para baixo,
ele deixa de receber sol. Ele às vezes encosta no solo e a poeira impede que o sol chegue nele. E o que o agricultor faz? Ele não corta o ramo, ele levanta na sua posição original, ele restaura, ele limpa. E aí aquele ramo que estava sujo da poeira do solo, encostado, que não pegava sol, começa a ter vida novamente. Então o Senhor não está aqui para cortar ninguém, porque quem está nele nunca é cortado. Mas Ele está aqui para levantar, principalmente os seus olhos, para restabelecer uma vida frutífera de novo. E a maneira que Ele faz isso é mudando o seu olhar. Porque a questão não é a guerra, é para onde você olha no meio da guerra. Não é o problema, é para onde você olha no meio do problema. Não é a dificuldade, é para onde você olha no dia da dificuldade. E o pessoal do louvor pode subir aqui, nós vamos celebrar a nossa ceia. Bom, deixa eu chamar primeiro os irmãos, depois eu completo. Os irmãos que vão servir a ceia, os líderes de célula podem vir aqui nos ajudar também. Aí onde você está, queria que você meditasse sobre isso. Onde os seus olhos estão? Para onde você tem olhado? Se essa palavra de alguma forma está tocando o seu coração, não se distrai agora, feche os seus olhos. Peça para o Senhor abrir os seus olhos nessa manhã. Assim como o Senhor abriu os olhos daquele moço, daquele discípulo de Eliseu, Ele também quer abrir os seus olhos nessa manhã para que você veja, para que você veja. Aleluia. Os irmãos do louvor podem ministrar uma canção. Enquanto nós cantamos, os irmãos podem distribuir os elementos da ceia. Você permaneça sentado para ficar mais fácil a distribuição. Enquanto você recebe, medita nessa palavra. Hoje é um dia do Senhor corrigir olhares. Hoje é um dia do Senhor abrir os seus olhos para você ver. Talvez você não está enxergando o propósito, talvez você não está enxergando os porquês da vida. Mas hoje o Senhor quer te dar segurança. Mas a segurança não está nas coisas dessa terra. Não estão em homens, não está no dinheiro, não está no título, não está no lugar, está numa pessoa, de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vive no alto. E eu e você podemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas lá do alto. Vamos ministrar uma canção. Você... Cante isso com todo o seu coração.
Alguém não recebeu os elementos? Ergue a sua mão. Ali tem um grupo ali. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Como eu disse, o Senhor está aqui para levantar você. Deus não corta alguém porque é fraco. Deus não descarta alguém porque está desanimado. Deus não esquece daquele que talvez esfriou. Ele levanta para que o fruto venha novamente. Ele levanta para que os olhos dessa pessoa possam estar nele. Sabe, hoje o Senhor está chamando você para olhar para Ele. Assim como naquele dia que aconteceu algo sobrenatural com o apóstolo Pedro. Ele andou por sobre as águas, ele viu Jesus e disse: Senhor, se é o Senhor, me manda ter consigo. E ele começou a andar por sobre as águas, começou a viver algo sobrenatural. Quem quer andar por sobre as águas aqui? Eu gostaria. Mas aí no meio daquela experiência, a Bíblia diz que Pedro começou a reparar. Lembra que eu disse que existe uma guerra espiritual querendo chamar a sua atenção? Pedro começou a reparar na força do vento, no tamanho da onda, na dificuldade, na possibilidade de se afogar, no fato dele estar sem algo ali para salvar. E quando isso aconteceu, quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para as coisas, o que aconteceu? Na hora, começou a afundar. Ele começou a se afogar e a Bíblia diz que ele gritou: Jesus, salva-me! Imediatamente, o Senhor estendeu a mão e levantou. O Senhor quer fazer isso com você hoje. Talvez você está desesperado, talvez você está em crise, talvez você deixou de olhar para Ele. Talvez você tenha reparado demais na força do vento, no tamanho das ondas, na possibilidade de derrota, pensando em desistir. Mas hoje eu estou aqui para falar para você que Jesus veio para pegar na sua mão e trazer à tona novamente. Jesus veio para ser o caminho, para você viver o sobrenatural. Jesus veio para ser a ponte, a ligação entre céu e terra. Entre céu e terra. Mas é necessário que os seus olhos se abram para você ver isso. Então eu quero orar por você nessa hora. Você vai orar para os seus olhos abrirem, mas de olho fechado. Porque aqui é uma questão espiritual. Então feche os olhos. Senhor, dá-nos a visão dos céus. Dá-nos o olhar do Senhor. Dá-nos a perspectiva do teu olhar. Dá-nos uma visão lá do alto. Ensina-nos a pensar como pensam os céus. Nós queremos uma visão celestial sobre a nossa vida. Nós queremos avaliar os contextos do prisma divino, olhando como o Senhor enxerga. Livra-nos de olhar para as coisas dessa terra. Livra-nos de nos apoiar em pessoas, em bens, em governos, em oportunidades. Livra-nos de colocar esperança nas coisas que são passageiras. Leva os nossos olhos para a eternidade. Dá-nos, ó Deus, aquilo que é eterno, a esperança que é eterna, a fé que é eterna, a provisão que vem do Senhor. Em todas as áreas das nossas vidas, nós vamos olhar para o Senhor e a nossa esperança será o Senhor. Assim será, assim eu creio. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, dá-nos discernimento espiritual agora, em nome de Jesus. Visões proféticas, palavras, impressões do nosso coração, revelações do alto venham agora sobre nós.
em nome de Jesus. Receba olhos abertos, receba um coração aberto, que os olhos do seu coração veja, que você veja, que o seu espírito veja o propósito do Senhor, toda a vida em abundância. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Lançamos fora todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, toda covardia, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos e vemos agora provisão, vemos agora segurança, vemos agora tudo aquilo que necessitamos, vemos agora suprimento em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Uma das coisas que o Senhor nos pediu para fazer é lembrar dele. Hoje é o dia de lembrar do Senhor. Ele diz: todas as vezes que vocês se reunirem, faça isso em memória de mim. Hoje não é o dia de você ficar olhando para você mesmo. O Senhor quer proximidade. Quando Adão pecou e Deus veio ter com ele, o que Deus perguntou para ele? Deus não perguntou: Adão, o que você fez? Não, ele perguntou: Adão, aonde você está? Para onde você está olhando, Adão? Isso aqui não tem nada a ver com o que a gente fez ou deixou